Bom, gente, eu tava esperando que fosse gerar uma série de uns 3 ou 4 vídeos esse assunto dos agroglifos, só que não acho que vai se estender muito mais esse assunto. Eu andei dando uma investigada mais profunda agora até do que eu já havia feito nos últimos tempos, e cheguei à conclusão de que realmente não tem muito mais ali o que viajar na maionese. A coisa é simples, é concreta, e já vou avisando então que se você quer assistir um vídeo sobre crop circles, sobre agroglifos, pirando nos universos dos alienígenas e de que estamos sendo visitados e existe uma raça alienígena superior que está passando mensagens para nós, se você quer pirar, você procura outro vídeo, porque aqui eu vou falar uma coisa que não vai agradar ufólogos, não vai agradar entusiastas e pessoas empolgadas com essas coisas. Eu vou trazer aqui uma visão realmente crua da coisa. Espero não ofender ninguém, espero que vocês gostem, mas eu vou falar minha opinião sobre esse assunto. Então, realmente a minha investigação conclui que de fato é um fenômeno sociocultural, artístico, contemporâneo. Não existe alienígena, não existe eletromagnetismo, radiação, fenômenos físico-químicos. O que existe ali é literalmente um fenômeno social a nível artístico contemporâneo. Acabou. É feito por pessoas, são pessoas que desenvolveram essa técnica com o passar do tempo. Isso surgiu realmente com Doug e Dave. Ah, mas esses caras são farsantes que vieram aí só para ganhar dinheiro em cima da história. Não, não são. São senhores. O Dave já morreu. O Doug é um senhor hoje em dia dos seus 80 e poucos anos. Ele não ganhou R$1. Eles fizeram todo esse movimento artístico. Inclusive, um dos sucessores dessa arte, né, desenvolvida pelo Doug e pelo Dave, um dos sucessores que hoje em dia continua fazendo os crop circles, ele em um dos momentos que eu vou ler para vocês no trecho seguinte, ele comenta que ele acha que o Doug, que é a mente artística por detrás da dupla Doug e Dave, né, que faziam esses círculos, a mente artística era o Doug. Existe um comentário de um crop circle contemporâneo que fala que Doug é um dos artistas mais importantes do mundo contemporâneo. Apesar de que nunca vai ser considerado dessa forma, porque delegou-se toda aquela arte, né, essa arte que vem surgindo desde os anos 80 até os dias atuais, são os crop circles, os agroglifos, e foi delegado aos aliens, e a parte artística, né, a parte autoral do Doug, ela é completamente ignorada. Então é um artista que se deu nessa causa, que mexeu o mundo contemporâneo, né, esses crop circles rodaram o mundo inteiro, mexeram com a vida das pessoas, transformaram muitas coisas, o entendimento de muitas coisas, gerou um fenômeno artístico e social a vários níveis, né, de manifestações em função dessa arte misturada com enigmas, né, que o resultado dessa brincadeira que começou com dois amigos querendo trollar um pessoal numa plantação e acabou se tornando basicamente um fenômeno contemporâneo, tem muito mais a ver com arte e com o mundo contemporâneo e suas manifestações culturais do que alienígenas. Então realmente o Doug foi uma pessoa importante nesse cenário e diz o Circle Maker que eu andei vendo que quando morrer Doug ele vai publicar uma obra, tipo uma biografia do Doug, onde vai abrir totalmente essa história dos agroglifos, quem é que faz, como é que faz, quais são os detalhes, qual foi a trajetória de vida de Doug, que é basicamente o precursor dessa história toda. Então, é o que eu estava falando no vídeo passado, é basicamente o fenômeno da pichação. Você tem grupos de indivíduos que se encontram para fazer esses desenhos, existem rivais, existem amigos, grupos, eles fazem esses desenhos para mostrar para a sociedade a arte deles, mas ao mesmo tempo para mostrar para os seus próprios colegas que um fez um desenho melhor que o outro, existe uma competição por ver qual deles surpreende mais, existe um nicho, um grupo social de indivíduos que moram naqueles bairros e naquelas cidades do sul da Inglaterra, onde aquilo virou um fenômeno underground, né? Como todos os pichadores de bairros por aí afora, né? Existe uma vida independente. Nós vivemos aqui na sociedade, tudo tranquilo, mas quem é pichador vive nesse meio, vive nesse grupo, tem os seus amigos, tem as suas gírias, tem as suas linguagens, as suas rivalidades, né? Os seus objetivos e hobbies, e uma vida, é um organismo vivo, né? A nível sociocultural.
É disso que se trata a coisa. Então, fechamos 5 minutos aqui, isso aqui é uma introdução. Eu vou agora ler para vocês o testemunho de um dos psychomakers mais famosos, que é grande parte dos desenhos que nós vemos na internet, que surpreendem as pessoas, aqueles agroglifos incríveis, né, que são ditos serem de aliens, a maioria deles foi feito por esse indivíduo, que eu vou falar o nome para vocês agora. John Lundberg, que é um circomaker que fez muitos trabalhos, não só de crop circles, né, desses círculos ocultos, mas também para empresas e para particulares e para seja lá para quem for. Pediu para fazer um trabalho, ele faz. E temos muitas curiosidades em volta da figura desse indivíduo. A primeira coisa que eu vou fazer para vocês é ler o depoimento dele, uma entrevista que foi feita com ele pelo indivíduo chamado Karen Anscombe, numa entrevista com John Lundberg, que é o circomaker. Eu vou traduzir aqui, então a tradução é a tradução do Google, então sempre tem aqueles defeitinhos, vocês não reparem nisso. Eu vou ler o texto para vocês do que nós podemos extrair a partir do depoimento de um circomaker dos mais influentes, né, na atualidade. Então, abre aspas, vamos ver aqui primeiramente um texto feito por Jim Schnabel, que foi um circomaker também. O texto é difícil o entendimento porque é uma tradução direta do inglês, mas dá de a gente captar algumas coisas interessantes. Abre aspas. Quando comecei a fazer círculos eu mesmo, notei que meus próprios erros ou idiosincrasias inconscientes foram transformados magicamente por serialogistas, que são os experts em crop circles, né, em realizações especiais que nenhum humano poderia possivelmente duplicar. Uma estaca de madeira e um círculo de trigo derrubado foi visto como um milagre cerealogical. Um pictograma fabricado com a ajuda de latas de cerveja e objetos de pedreiro foi alegado mais tarde, com instrumentos mais sensíveis, o zumbir com a radioatividade. Ou seja, é um texto meio poético feito por Jim Schnabel, que é um falecido, acho, circomaker, e ele faz aqui esse texto meio poético dizendo que, né, que ele nunca imaginou que círculos que ele mesmo iria fazer nas plantações foram depois alegadas como sendo produto de técnicas extra-humanas e emitindo radioatividade, e foi feito com projetos simples usando copos de garrafa de cerveja e materiais de jardinagem que ele fez, os círculos, e depois as pessoas dizem que foram feitos com equipamentos ultra tecnológicos que emitiram radioatividade, aquela coisa toda, né? Estou só aqui colocando para vocês a citação de Jim Schnabel. Eu não comecei ainda a entrevista com o Lundberg. Agora vamos começar então. John Lundberg é um artista e cineasta. Ele se formou na Escola Nacional de Cinema e Televisão em 2004, onde criou 4 documentários. Com uma organização até a data, Lundberg e seus associados criaram círculos em todos os Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, México e em toda a Europa continental. Temos vários projetos em andamento que nos levam a muitos cantos distantes no mundo, disse ele. A pergunta do entrevistador, o Karen. Olá, João. Olá, John. Como você se interessou pela primeira vez em crop circles? Resposta de John Lundberg. Eu fiquei ciente dos círculos como a maioria da população do Reino Unido, quando ouviu o aumento na cobertura da mídia aqui no final dos anos 80. Era difícil pegar um jornal ou ligar as notícias da TV sem ver uma referência aos misteriosos círculos. Foi também quando eu descobri a revista The Serialogist e comecei a ler sobre as várias teorias apresentadas para explicar a autoria dos círculos. Nesta época, eu também me encontrei com um colega chamado Rod Dickinson, que também tinha interesse nos círculos. Costumávamos nos sentar durante muito tempo à noite falando sobre eles e nos perguntando como poderíamos nos envolver no fenômeno dos círculos de implantações. Naquela época pairava para nós mesmos a dúvida de quem estaria fazendo aqueles círculos. Então, eventualmente, decidimos que queríamos contribuir para o fenômeno e aventuramos-nos para os campos no início dos anos 90, para criar e em seguida muitos círculos de colheita. Realmente foi uma revelação para mim, vendo a desconexão entre o que estávamos fazendo, aplainando a colheita de cereais com tábuas de madeira, e o que o nosso público de obras estava percebendo, o que poderia ser qualquer coisa de efeitos fisiológicos e psicológicos trazidos pela visita aos círculos,
falhas ou disfunções de equipamentos eletrônicos, alegando poderes curativos, ou o inverso, relatos de pessoas sentindo náuseas em nossas criações. Então ele está dizendo que eles faziam círculos e no dia seguinte as pessoas iam visitar e as pessoas tinham vários manifestações fisiológicas e psicológicas, sentiam dores, sentiam poderes de cura, sentiam náuseas, os equipamentos por algum defeito ou sabe-se lá o que indicavam leituras de radioatividade, eletromagnetismo, e ele ficou surpreso com isso tudo, porque eles fizeram esses círculos com madeira, simplesmente, com cordas e madeiras, baixando a plantação, e depois eles observavam as pessoas visitando esse local e sentindo e relatando todos os tipos de experiências mais bizarras possíveis. Abre aspas. Acho que esse foi o gancho que nos puxou mais fundo no fenômeno. Todas as narrativas que estavam ligadas ao nosso trabalho, a mitologia e o folclore que foi construindo em torno dele, pode ser muito intoxicante e emocionante para um artista. Ou seja, ele está dizendo aqui que essa euforia toda que as pessoas faziam em torno desse assunto, né, acabava instigando eles a fazer mais, né, porque eles começaram a ver que a arte deles impactava, mexia com as pessoas, e por isso se torna mais emocionante para um artista, como está dizendo ali. Não estávamos empurrando tinta em torno de uma tela que estava sentada em um ambiente de galeria estéreo. Estávamos literalmente formando e moldando a cultura que nos cercava. Os círculos que criamos podiam ser vistos como vírus ou memes virulentos da mente que viajaram ao redor do mundo, permeando a cultura subterrânea e popular, ou seja, a implicação sociocultural desses círculos que foram divulgados pelo mundo todo e que criaram novas formas de entendimento, né? Mudaram vários conceitos, as pessoas passaram a interagir com essa história toda, né? Isso gerou um grande movimento a nível mundial, né? Até hoje é o grande mistério. Eu tenho que dizer que quando Rod e eu estávamos criando círculos, não tínhamos uma ideia clara da origem dos outros círculos lá fora nos campos. Estávamos completamente abertos sobre quem ou quais eram os autores. Pergunta do entrevistador. Você mencionou sua amizade com Doug Bauer, o famoso Doug, né? Quando se conheceu pela primeira vez com Doug? John responde, eu sinto tanta sorte que eu fui capaz de forjar uma amizade com Doug. Eu realmente considero ele parte da minha família. Em 1994, que eu me encontrei com ele em um encontro informal de círculos no pub Percy Hobbs em Winchester, Hampshire, onde Doug e Dave costumavam passar toda sexta-noite juntos. Doug é meu maior herói e um verdadeiro excêntrico britânico da melhor maneira possível. Encontrá-lo foi uma das raras ocasiões em que me encontrei cara a cara com um dos meus heróis e ele não decepcionou ou minaram minhas expectativas sobre eles. Eu realmente acreditava que Doug Bauer era um dos maiores artistas do século XX. Pergunta do entrevistador. Você já mencionou a motivação pessoal de Doug para fazer os círculos? Você pode repetir para nós divulgarmos? Resposta. A verdadeira história de Doug e Dave ainda está para ser tornada pública, e não é um conto feliz. Tenho tudo registrado e Doug me deu permissão para torná-lo público, uma vez que ele já não esteja mais conosco, o que espero que vá demorar muitos anos ainda. Ou seja, ele está dizendo que após a morte de Doug, ele tem permissão para publicar todo o material que ele recolheu acerca da história de vida do Doug e do Dave. Pergunta do entrevistador. Você agora viaja pelo mundo fazendo círculos de cultivo? Quais países você visitou? Resposta. Como organização até a data, criamos círculos nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, México e em toda a Europa continental. Pergunta do entrevistador. Você está em constante contato com colegas Circle Makers internacionalmente? E você tem um grupo de projetos? Resposta. Eu lancei o site circlemakers.org, que documenta nosso trabalho em 1995 e nos deu muita visibilidade. Como consequência, eu fui contactado por equipes de círculos de todo o mundo, embora os mais talentosos e ambiciosos círculos são todos baseados aqui no Reino Unido, o que é aparente a partir da complexidade e escala das formações que são criadas aqui. Ou seja, ele está dizendo que realmente o Reino Unido é onde se encontram os melhores fazedores de círculos. E sim, às vezes nos juntamos com outros fazedores de círculos para aumentar nossas fileiras e nos permitir criar círculos mais ambiciosos. Eu estou falando, é um fenômeno sociocultural, é que nem a pichação, né? Cada vez eles querem fazer cada vez projetos mais ambiciosos para impactar mais e para ter mais visibilidade.
Pergunta do entrevistador: você pode dar algumas amostras do tipo de trabalho encomendado? John: trabalhamos em vários projetos para programas de TV, filmes, vídeos de música, anúncios e truques de RP. Os clientes incluem Greenpeace, Microsoft, Chaded Wait, AMD, Hello Kitty, Nike, Pepsi, BBC, The Sun, Mitsubishi, Orange Mobile, History Channel, Discovery Channel, todas as empresas que contratam os trabalhos deles, né, de desenhos em implantações para fazer logomarcas e propagandas. Vou dar-lhe um par de exemplos do tipo de projetos que estão nos convidando a fazer. No ano passado, fomos convidados pela Nike a fazer turnês pela Itália, criando gigantescos círculos de colheita em forma de colchete que foram usados em 4 anúncios de TV que incluíam tanto nós quanto os círculos que criamos. Fizemos o mesmo em todos os Estados Unidos para o lançamento do console de jogos da Microsoft Xbox 360, com uma equipe da MTV documentando nossas criações. A filmagem foi usada mais tarde em um documentário Making Off exibido nos Estados Unidos e na MTV sobre a campanha do Xbox 360. Olha que interessante o que ele está dizendo ali, que ele andou fazendo círculos pela Itália, que é onde existe aquele famoso caso, o caso do Crop Circle de Enki, na Itália, encontrado na cidade de Poirino, próximo a Turim, na Itália. E as pessoas falando: meu Deus, como que pode um círculo ser encontrado na Itália se 90% deles estão na Inglaterra, né? Bom, tá aí a conexão, né? Ele acabou de dizer que ele já fez várias viagens pela Itália fazendo círculos por lá. É claro que esses artistas, eles fazem trabalhos pagos, eles precisam viver, então eles fazem trabalhos de propaganda, né? Mas a grande adrenalina deles é fazer os círculos misteriosos. Claro, o trabalho é só para ganhar dinheiro, mas no final de semana, quando eles estão ali fazendo pelo próprio prazer, é aí que eles vão fazer os círculos misteriosos para impactar, para ver. Eles não ganham dinheiro com esse fazendo esses círculos. Não existe ali. O que existe ali é o artista que vê como ele impacta o público que assiste aquela arte, tá entendendo? Eu vou fazer o seguinte: como esse vídeo já tá ficando comprido, bem comprido, eu vou encerrar aqui, tá? Então nesse vídeo eu fiz a leitura do depoimento da entrevista com o Lundberg, que é uma pessoa assim, influente e conhecida no meio do Circle Makers. Inclusive ele é o fundador do circlemakers.org, que é o site onde registra toda a ação desses indivíduos durante a década de 90. Então eu vou encerrar aqui. No próximo vídeo, que eu vou encerrar essa série provavelmente no próximo vídeo, eu vou falar sobre o site circlemakers.org, que tem uma série de materiais ali interessantes para a gente dar uma passada por cima, e vou falar sobre os 2 casos famosos, que é esse da Itália, que são os casos de Crop Circle mais enigmáticos que aconteceram. É o Crop Circle de Poirino, na Itália, que é o círculo de Enki, que é um grande mistério até hoje. Eu vou falar sobre ele, e vou falar também sobre o Crop Circle de Shilbolton, e a mensagem de Arecibo de 1974. É outro caso clássico da investigação sobre Crop Circles, e eu vou encerrar então fazendo essa avaliação do site, dos Circle Makers, e abordando esses 2 casos para a gente tentar fechar esse assunto no próximo vídeo, tá ok? Então a gente se vê na parte 3 dessa série. Um grande abraço.